Agora a gente vai bater um papão com 3 queridos que já estão com a gente e eles são responsáveis pelo filme Kardec, que vai estrear logo mais nos cinemas. Vamos acompanhar o trailer? Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Que fantástico, gente, não tem como não morrer de vontade de assistir esse filme, só de assistir esse trailer, né? Tô recebendo aqui, gente, olha, o elenco fantástico e também o diretor Wagner de Assis, obrigada pela presença. Obrigado, bom dia, muito obrigado. Também tô recebendo aqui o Leonardo Medeiros, que é o ator que interpreta o Kardec, obrigada, bom dia viu? a todos. Prazer receber vocês e também Sandra Corvelone, que interpreta a esposa, né? A Gabi? Isso. Obrigada, Gabi. Obrigada pela presença também, viu? Obrigada. Bom, vamos partir do princípio que nada é por acaso. Não sei se de repente na doutrina espírita contempla isso também, né? Você pode dizer que o filme te escolheu ou você escolheu esse filme? O que mais te chamou a atenção? O que mais te inspirou dentro dessa história, Wagner? O filme nasce a partir da biografia que o Marcel Sotomayor escrevia ainda. E conforme ele ia produzindo, ele me ligou e disse, eu acho que essa história merece para o cinema. Tá. E confesso que na época eu não tinha pensado, eu estava trabalhando no Nosso Lar ainda, que foi um outro filme que a gente fez. E quando a história brilha na nossa frente, falei assim, nossa, essa é uma história sensacional, eu já conhecia. E que se for bem contada nas telas de cinema pode ser muito bacana. Então eu acho que a boa história sempre pula na nossa frente. E a gente tem que agarrar, né? Tem que dar um jeito de ir lá e dizer, vamos contá-la bem nos cinemas. Isso acho que a história é mais forte nesse momento, viu? Então você foi convidado antes de Nosso Lar chegar ao cinema? Logo depois do lançamento do Nosso Lar, o Marcel estava escrevendo sobre o Kardec, eu não sabia. O Marcel, na verdade, resolveu escrever sobre o Kardec porque ele disse que para entender o Chico Xavier, que foi uma outra biografia que ele escreveu, ele precisou ler Kardec e se apaixonou perdidamente pela história do professor francês, que se transforma, depois dos 50 anos, num homem que acaba dando voz aos mortos, que não estão mortos, né? Essa história de transformação é uma história muito poderosa e a gente, conversando, entendeu que deveria ir para as telas de cinema, sim. E deu certo, né? Hoje a gente está aqui lançando o filme, né? Que demais. É muito incrível, né? As pessoas terem a oportunidade de conhecer a história do homem que deu justamente visibilidade a toda essa doutrina, que hoje tem milhões de seguidores ao redor do mundo e que antes devia ser uma coisa muito tímida, muito localizada, né? E realmente isso ir para o mundo é fantástico. Conta um pouquinho pra gente do clima nas filmagens, as filmagens foram feitas aqui no Brasil. Nós fomos filmar, também. A gente não tinha como não ir ao berço de onde a história, a origem disso tudo, que
que foi sei lá. Paris, né? É até chique filmar em Paris, né? É chique, é caro, então a gente fez um tour de force, isso é um crédito bacana dos produtores, da Eliana Soares, do Leonardo Monteiro de Barros, da Conspiração Filmes, e nós decidimos que precisávamos começar em Paris. Ótimo. Então, os exteriores que vocês vão ver são Paris, só que aquela Paris de antigamente já não existe mais. Então, a gente foi para lugares em que a gente sabia que a gente ia precisar de efeitos de computador para poder apagar modernidades, mas estar à beira do Rio Sena, as margens da igreja Notre-Dame, que depois virou uma notícia por uma infelicidade, mas a igreja é quase um personagem do filme. Então, nós pudemos ali, ao longo de uma semana, olhar para vários lugares em que ainda tinha resquícios de Paris do século XIX. E depois fomos para o Rio e filmamos os interiores no Rio de Janeiro. Então, nós respiramos aquele mundo, aquela essência e continuamos trabalhando no Rio de Janeiro. Foi bacana, porque esses dois aqui tinham uma química maravilhosa e também foi bom para eles, eu imagino, estar em Paris, pisando em um lugar onde o personagem pisou, e isso tudo só acrescenta nessas horas, dá verdade para o filme, né? Imagino que isso faz parte até do estudo do personagem, né? Que vocês provavelmente fizeram. Teve contato com o Marcel também? Teve uma conversa com ele? Como é que foi estudar para ser Kardec, Leonardo? A conversa com o Marcel é lendo o livro dele. Né? Ele é um jornalista talentosíssimo e o ponto de vista da biografia é um ponto de vista jornalístico, né? Então ele traça toda a história ali do Kardec com maestria. Mas a gente não tinha nenhuma... a gente não sabia como o Kardec realmente era, no dia a dia, né? Como um cidadão, como um ser humano, né? E essa pergunta eu fiz quando eu conheci o Marcel para ele, e ele falou, olha, eu não sei, a gente não sabe como ele era. Então foi uma pesquisa de interiorização, né? De tentar entender como esse cara era na casa dele, com a esposa dele, com as pessoas que o cercavam, né? Então é uma pesquisa muito intuitiva, muito pessoal e muito internalizada. Tá. E qual que é o papel da Gabi nessa história toda? Qual que é o papel dela na vida do Kardec? Qual a importância que ela teve para esse estudo, enfim, para essa divulgação e para a criação do Livro dos Espíritos? Então, quando eu conheci o Wagner, né, a gente começou a conversar sobre isso, e depois a biografia escrita pelo Marcel, a gente não conseguia descobrir tanta coisa sobre a Gabi, porque não tem, né, como o Léo disse, não tem muita coisa, né, sobre a vida deles no dia a dia, assim. Para os espíritas, para quem estuda a doutrina, eu estou me surpreendendo muito agora com as pessoas que são de centros, de comunidades espíritas. Eles vêm falar comigo assim, ai, a Gabi está maravilhosamente bem representada, você conseguiu dar todas as sutilezas, que eles têm muito mais intimidade da Gabi do que eu tinha, né? E então foi um processo ao mesmo tempo de aconselhamento, assim, né, de dicas, né, construção que o Wagner ia fazendo junto com a gente, o Marcel também através da biografia, mas intuitivo também dentro do cenário que se apresentava, que foi maravilhoso, super bem construída, a direção de arte cheia de detalhes. Então eu e o Léo, a gente começou a viver um pouco no cenário que era a nossa casa, né, da Paris do século XIX. E aí a gente começou a criar esse relacionamento, essas delicadezas no nosso dia a dia, nas novidades que se apresentavam no dia a dia dentro desse universo que era totalmente novo para eles, né? 2 professores, sem filhos, que davam aulas particulares, que estavam totalmente envolvidos com a educação, com a pedagogia. E aí a gente foi descobrindo isso aos poucos, e a Gabi veio com uma força, assim, né, de uma mulher que o ajudou, que o apoiou, que o incentivou a ir em frente nos momentos mais difíceis. Então, foi uma dupla bem boa, né? Eu tenho uma dúvida em relação à parte de filmagem mesmo, né, com vocês. Toda vez que a gente faz, enfim, eu sou kardecista também, e toda vez que a gente faz um contato com a espiritualidade, seja através de leitura, seja através, enfim, de você frequentar um centro e tudo mais, a gente sente reações diversas, né? Queria saber de vocês, né, durante as filmagens, o que vocês sentiram de Kardec, de Gabi, da espiritualidade de uma forma geral?
Olha, eu acho que a Sandra compartilha comigo uma ideia, né, de que, e ela é uma atriz muito experiente, né, que vem de teatro, de muitos filmes, o que a gente sabe, o que a gente conquistou de técnica, de conhecimento da profissão ao longo dessas décadas todas, né, eles não servem muito meio para nada na hora que você está lá fazendo. São coisas que servem para você se preparar, para você se sentir seguro, pronto. Agora, na hora de fazer, não adianta você ficar pensando, você tem que fazer, né? E a gente sabe, no trabalho que a gente faz e no contato que a gente tem com todos os outros atores, que a performance, quando ela se realiza plenamente, a gente tem uma sensação muito forte de que algo mágico está acontecendo. Eu não sei o que é, talvez o Kardec pudesse dizer, eu não me arrisco a explicar, mas alguma coisa acontece. E claro que inserido nesse universo, a gente está com os canais abertos e sente coisas, né? Como sempre sentiu. Mas como a gente está nesse universo, a gente fica automaticamente a esse universo da espiritualidade, né? Dessas criaturas que estão aqui do nosso lado o tempo todo. Foi uma experiência incrível que mudou a minha vida. Bacana. Porque abre uma perspectiva nova, né? Inclusive do trabalho. Agora, também eu acho que não dá para dizer assim que a gente foi possuído. Isso não é isso. Não é isso. Sim. Mas a gente estava com os canais abertos e a gente sabe que o ator tem esse caráter xamanístico, né? De estar realizando ali uma cerimônia ancestral. Sim. E a gente não tem controle sobre isso na hora que a gente está fazendo. A gente fica envolvido, ainda mais assim, recriando esse universo todo, né? Então tinha toda a coisa da luz, né? Da condução do Wagner, que era super tranquila. Então a gente começava o set sempre muito concentrado. Então foi muito bonito e a gente ficava emocionado mesmo, né? Nas cenas, assim, a gente entrava nessa, porque assim como viver ali naquele momento Gabi e Leon, né, que depois se tornou Kardec, como a gente conhece hoje, trazer todo esse mundo junto com a gente, né, trazer todas as dúvidas, os questionamentos, as descobertas. A gente resgatou isso na trajetória do filme. Que legal. Então foi bem emocionante. E na hora de fazer um personagem monumental como esse, de uma estatura assim que eu não consigo nem... Meu pensamento não alcança, né? A gente tem que se entregar, porque senão não dá para fazer. Tem que se entregar e deixar vir, né? Tem que se entregar para o trabalho acontecer, porque se você ficar, não, esse cara, nossa responsabilidade, aí questionando, trava. criticando, não vai, né? Não pode, não dá certo. Dá para dizer que teve uma ajuda espiritual, então. Espero que sempre, né? Sempre. Não só na vida, mas no trabalho, né? Porque imagina o tamanho do desafio, né? Uma coisa é a gente pegar um personagem, uma pessoa, fazer uma biografia de alguém que viveu há, 50 anos atrás, onde temos registros, temos fotos, temos história, conseguimos ver essa pessoa falando em vídeo e etc. Outra coisa é você pegar alguém do século XIX, que pouquíssimos registros vocês tinham para poder construir essa pessoa, como você disse, na sutileza, na delicadeza, e entrar no imaginário do que as pessoas já tinham construído, né, de imagem daquela pessoa que já não existe mais e muito pouco se sabe sobre ela. Não, então, isso é muito surpreendente. O desafio é fantástico, né? Com os relatos, né, todos os jornalistas, né, que, nossa, mas é tão, né, como esse casal era, falando como se eles fossem realmente assim, né? Nós somos o registro agora, né, de mas Gabi assim, vendo o Kardec. filme agora, assim, eu acho que, e sabendo tudo que a gente sabe hoje, né, depois do Wagner ter apresentado pra gente um vasto material de estudo, né? Aí a gente vê o filme e eu fico muito orgulhoso, assim, porque a gente não está em nenhum momento se desviando do que está contido nessa quantidade de biografias e estudos que foram feitos, né? O que a gente faz diante de um personagem histórico, né, é procurar pequenas lacunas onde a história não está explicada, né, e a gente coloca a nossa sensibilidade. Mas dá muito orgulho ver o filme e ver que a gente tem um respeito tremendo por essas figuras históricas, sabe? Imagino. Teve alguma situação, algum ponto muito interessante que vocês não sabiam sobre a história de Kardec? Alguma questão muito surpreendente que vocês descobriram estudando ou que de repente não está contado no filme? Acho que todo o lado humano desse, como você me falou,
existe um retrato do Kardec. Um retrato? Que é aquele que está nas capas dos livros e nos pôsteres, né, dos centros espíritas. Então, vê-lo sorrindo, vê-lo cansado, inseguro, irritado e eventualmente determinado e lá brigando por seus livros, pesquisando sobre os espíritos. Ele foi um pesquisador, né? Ele criou métodos o filme tem uma função também de desmistificar muito essa figura. Era um homem intelectual, um homem de razão. De humanizar também, né? E humanizá-lo, ou seja, isso fez com que o filme tivesse uma atualidade enorme. Então, quando o Léo fala ver o filme hoje, a gente vê questões que atravessaram 150 anos e estão presentes aqui. Pegando o gancho do que você tinha falado, tudo é mágico, mas ver, por exemplo, o Léo e a Sandra jantando em silêncio, se olhando, é uma oportunidade que talvez só o cinema pudesse ter. Vê-lo emocionado ou dormindo sobre as cartas e ela vindo ajudá-lo. Então, toda essa intimidade desse casal, e o filme também vem prestar essa correção histórica para a figura da mulher do Kardec, que é muito pouco falada historicamente. Mas que teve um papel fundamental. E ela não é só a mulher ao lado do grande homem, ela é a grande mulher ao lado do grande homem. Então, para mim, isso tudo é novidade. Realizando, eu me emocionei várias vezes. E é raro o diretor se emocionar, porque você está com tudo tão... E é muito bom quando você se emociona, porque tem tanta verdade e que você fica esperando que isso esteja impresso nas câmeras. Sim. Tomara que a câmera esteja... Tomara não, a câmera registra isso. Isso vai para a tela e aí transporta para o espectador. Então tem tanta verdade nesse filme, a gente reconstruir a época, foi um desafio de criar algo de verdade, que eu acho que é um grande mergulho numa história do passado e que, felizmente e surpreendentemente, projeta um monte de coisa nos dias de hoje e para o futuro. Nós não estamos falando de uma religião somente, estamos falando de uma doutrina que foi codificada por um homem que tinha princípios e posturas completamente diferentes do que a grande maioria das pessoas acha. Não era... as pessoas acham que, eventualmente, o Kardec fosse um médium do século XIX. Exato. E não, ele é um cara membro de academias científicas, um homem guiado por razão e que traz para dentro desse mundo racional a fé. Então, ele juntou coisas que até então jamais se pensaria em juntar novamente. Fé e razão. Isso, para a história, é fundamental, é poderoso, eventualmente. Nesse ponto que você tocou sobre emoção, eu acho que um dos filmes que eu mais vi um choro coletivo foi Nosso Lar. Né? Eu acho que eu fui 2 ou 3 vezes ao cinema levar minha mãe, minha avó e tudo mais, e as pessoas se emocionavam demais. Então, porque tocam em temas assim que são sensíveis, né, para a população, para a humanidade de uma forma geral. Você acha que nesse ponto Kardec também vai causar esse tipo de impacto? Vamos disputar lágrimas. Eu entendo que são histórias completamente diferentes, abordagens completamente diferentes. Um era um filme quase fictício, né, para muita gente, quase ficção científica, a vida depois da vida. E esse tema é tão interessante que o filme está em 40 países hoje. Caramba. Mais de 40 milhões de brasileiros viram o Nosso Lar e relatam terem reagido emocionalmente. Nesse caso, a gente está indo para uma origem de tudo. A origem desse conhecimento que foi compilado está nesse cara, está no trabalho desse homem com essa mulher. E isso traz uma outra força, que é a identificação do homem. O ser humano, todo mundo faz perguntas sobre o mundo espiritual. Todo mundo se pergunta o que é o mundo invisível, quem são essas, o que acontece com a gente. E ele, Kardec, ele se perguntou. E ele perguntou. Então ele se deu uma chance de se transformar em uma pessoa que ele deixa de ser o professor Rivaio, ela deixa de ser a Madame Rivaio, pessoas conhecidas na sociedade parisiense, e passam a ser senhor Kardec, senhora Kardec, representantes da doutrina dos espíritos. Isso é uma mudança radical demais, digna de filme, né? E que faz com que eles sejam identificados e vivenciados até hoje. Ou seja, espero muito que o filme provoque reflexão, mas não tem como não se emocionar. O trabalho deles, por exemplo, é a primeira vez que eles estão trabalhando juntos.
E as pessoas falam, mas parece que eles foram criados juntos. Essa magia... Foram um casal, né? A magia acontece mesmo. E aí é porque quando tem verdade na tela, as coisas vão captando e encontrando o público. Eu espero muito, né? E assim, fico muito atento para as reações das pessoas. Depois, se vocês quiserem me dizer o que vocês acharam, pode deixar, a gente vai dar o feedback com porque certeza. isso é um momento em que a história se completa, quando ela chega no público. Chega com lágrimas, chega com sorrisos, é importante ver o Rivaio sorrindo, foi uma coisa importante, enfim. Isso tudo está na nossa cabeça agora, antes do lançamento, né? Vamos ver o que acontece depois do dia 16 de maio, né? Que o filme chega às telas do Brasil inteiro, né? E falando sobre os aspectos da vida dele, sobre as características do Kardec, né? Eu pela forma como vocês estão contando, ainda não assisti o filme, também não li o livro, mas imagino que deve também ser um homem muito corajoso, né? Afinal de contas, numa época em que as pessoas tinham um cabresto muito grande, principalmente para as questões religiosas, a liberdade de pensamento em cima desse assunto era praticamente proibido. Ele ter coragem, né, não só de mergulhar dessa forma nesse assunto, como também de divulgar e de fazer um livro sobre isso, é um homem de muita coragem, né? Mesmo as pessoas que não são kardecistas, que não seguem a doutrina, eu imagino que é um filme, como você disse, tão transformador e que deve mudar tanto a vida das pessoas, que passa uma mensagem muito maravilhosa. Por que todos devem assistir? Inicialmente o filme é pensado para quem não conhece o Kardec também. Tá. Ou seja, respeitando o cinema, a gente está fazendo uma história universal. E o que ela tem de universal é a humanidade deste homem. As consequências de seus atos, as reflexões pelas quais ele passa. Então, se você se interessa por histórias de homens e mulheres que viveram situações extremas ou situações interessantes, e se você vai perceber que essas situações são vividas nos dias de hoje. O filme fala sobre intolerância religiosa, sobre liberdade de expressão, sobre escolas laicas ou não, eles eram professores. O filme fala sobre questões mais densas, como o suicídio e a inexistência do suicídio de fato. Fala sobre o poder da mulher, não como esse empoderamento que se hoje acabou criando um escopo muito maior para a sociedade, mas o empoderamento da mulher do século XIX, né, que era um outro tipo de poder relacionado dentro da casa. Então isso tudo, e fala sobre o conhecimento que liberta, ou seja, conhecimento que liberta não tem nada mais antigo e mais moderno e mais futurista, né? Sim. Se a gente conhece alguma coisa, a gente se liberta dos dogmas, a gente se liberta dos preconceitos. Um filme de época atemporal. Né? Completamente. Então, assim, o convite dê uma chance para essa história, porque você vai se surpreender, vai desfazer preconceitos, vai fazer com que você também possa voltar a perguntar coisas sobre a vida, né? Tem um detalhe que é legal a gente compartilhar com você aí de casa, gente, que o Wagner, ele atuou como colaborador da Elizabeth Jean nas últimas 2 novelas que ela fez lá pra Globo. Então, Além do Tempo, você colaborou, e Espelho da Vida, que acabou recentemente. Então, é uma pessoa que entende do universo da espiritualidade e sabe retratar bem na tela tudo que a gente precisa entender, quebrar preconceito, enfim, ter uma visão mais respeitosa, né? A gente, inclusive, não trata nem com o conceito de filme espírita ou novela espírita, porque o espiritismo é uma coisa, novela tem gênero, filme tem gênero, drama, cinebiografia. O que é bacana é que este conhecimento que o Kardec codificou, compilou, e que depois foi tão desenvolvido no Brasil através de Chico Xavier e tantos outros autores, é um conhecimento vasto, é um conhecimento sobre o ser humano. Então, se a gente tiver o olhar aberto, o coração aberto, a gente vai ver que isso dialoga com qualquer religião, com qualquer ciência, com qualquer filosofia. Isso, particularmente, é o que mais me atrai na doutrina espírita, porque pelo seu caráter universalista. Então, por que não os filmes também não serem assim, as novelas também não serem assim? Reencarnação não é a propriedade do espiritismo, né? Vidas futuras, vidas em outros. Mediunidade não é propriedade do espiritismo. O que o Kardec faz é entender isso sob um ponto de vista científico, ou seja, racional, e dizer, olha, isso aqui é assim, você usa da forma como você achar melhor. Tem a moral disso, tem a ética disso, mas isso é tão aberto, tão vasto, que eu acho que dá 200 filmes aí pela frente, né? Aliás, preciso deixar... perdão. Não, mas é que o filme é lindíssimo. Sim. O figurino é maravilhoso. A gente conseguiu ver aqui no trailer. A direção de arte é incrível. Então, assim, sem pensar em nada disso, assim, é um filme que é maravilhoso. De um valor, né? de produção, né? De um valor de produção. É um grande filme, né? Então, você assiste, você vai para outro mundo. É como entretenimento, né? Como assim, vamos ao cinema. É um filme que, assim, você
é importante ver no cinema, porque é um grande filme, né? Com som, com figurino, com... Fotografia, né? Fotografia, é muito lindo. Carruagem. Ai, gente, não dá pra perder, né? Antes de mais nada, um convite também a conhecer a história de um casal fantástico, né? E um convite à reflexão. Então vamos todos ao cinema a partir do dia 16 de maio. Kardec estreia em todo o Brasil, não é isso? Todos convidados. Obrigado. Wagner de Assis, obrigada pela presença. O Léo também, Léo Medeiros, obrigada. E a Sandra Corvelone. Gente, que delícia de papo. É uma tristeza a gente ter que falar tchau, mas é um prazer gigante receber vocês. Muito obrigada pela presença. Sucesso. Muito mais sucesso e Além do Tempo foi uma das novelas que eu mais gostei na vida. Parabéns, bacana. parabéns pelo trabalho de vocês, pela história, gente. Obrigada. Que delícia.